Bom dia, bom dia, bom dia, graça e paz, amados. Abra bem teu coração, porque é muito importante saber disso que eu vou falar agora. Para isso eu quero ler uma passagem que está em Lucas capítulo 22, versículos 31 e 32. Primeiramente irei ler na linguagem atualizada, que diz o seguinte: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Amém, amados? Mas eu quero ler também na linguagem de hoje, esses dois versículos, diz assim: Jesus continuou: Simão, Simão, escute bem. Satanás já conseguiu licença para pôr vocês à prova. Ele vai peneirar vocês como o lavrador peneira o trigo, a fim de separá-lo da palha. Mas eu tenho orado por você, Simão, para que não lhe falte fé. E quando você voltar para mim, anime os seus irmãos. Amém? Fortaleça os seus irmãos. Seja um canal de bênção para as pessoas à tua volta. Amém, amados? Então, assim, é muito importante tomarmos conhecimento dessa palavra, dessa verdade. O Espírito Santo sempre me lembra que lá no passado o profeta Oséias já foi usado por Deus para alertar. O povo está sendo destruído por lhes faltar conhecimento. Então, o primeiro passo, precisamos tomar conhecimento da realidade, da verdade que vivemos, da realidade onde estamos inseridos e qual é o projeto, qual é o propósito que Deus tem. Então, o primeiro passo é tomar conhecimento. E depois de conhecermos a verdade, precisamos crer. Que Jesus certa vez diz no Evangelho de João: conhecereis a verdade vos libertará. Então, precisamos conhecer, depois de conhecermos, iremos com certeza crer. E quando crermos, seremos salvos, seremos libertos daquilo que nos escraviza, naquela área, setor da vida, talvez que você está em grande sofrimento, em grande dificuldade. Talvez você está padecendo de uma forma terrível. Talvez você não está vendo nem saída mais. Então é para ti também essa passagem. Olha só, então vamos voltar a essa passagem tão importante que, se nós vivermos essa realidade aqui, iremos realmente experimentar algo extraordinário. Iremos viver, aliás, do sobrenatural de Deus. Não só desfrutar de maravilhas, milagres, mas iremos viver uma dimensão maravilhosa, a dimensão da fé. Amém, amados? Então vamos retomar lá. Então Jesus continuou: Simão, Simão, ele está focando em Simão, porque ele estava vendo o que poderia acontecer com Simão, né? Escute bem. Então, é muito importante, quando Deus fala, agora você pode colocar teu nome ali, seu Simão. Talvez você fique um pouco assustado, porque aconteceu. Não, isso é o processo. Nós também, todos nós precisamos passar um processo para culminar lá nas alturas, lá no propósito de Deus, lá numa dimensão mais elevada, lá na vitória plena e completa, ser mais que vencedor. Todos precisam. Não tem alguém que fique fora disso, né? Porque senão não chega no propósito de Deus. Então, veja bem aqui, então. Escute bem. Então, está falando para nós hoje, para nós escutarmos e prestar atenção. Satanás já conseguiu licença para pôr vocês à prova. O que significa isso? O ser humano está morto no delito e pecado, o apóstolo Paulo diz. Então, Satanás já tem licença por causa do pecado, viver em pecado, né? Mas quando a gente se entrega para Jesus, a gente é absolvido, o sangue de Jesus nos purifica. E Romanos 8:1 diz que não há mais condenação quem está em Cristo. Então, estamos absolvidos. E lá em 1 João 5:18 diz
que os que nasceram de Deus não vivem pecado e o maligno não os toca. Então foi fechada a porta para ele. Mas por quê? Por causa da intercessão de Jesus. Então Jesus, você deve aplicar na vitória de Jesus, a intercessão de Jesus. A vitória não só sobre o mundo, o pecado, o inimigo, mas sobre a morte, ele venceu. Então essa intercessão contínua, permanente nas nossas vidas. Podemos desfrutar da intercessão constante, tanto é que lá em 1 João, capítulo 2, verso 1, diz que Jesus é o advogado que intercede diante do Pai por nós. Que maravilha! Isso é contínuo, é permanente a partir da vitória. Mas muitas pessoas não têm esse conhecimento, então estão sendo triturados pelo inimigo, estão sendo destruídos pelo inimigo. E não precisa ser assim. Mas vamos continuar no texto. Ele vai peneirar vocês como o lavrador peneira o trigo, a fim de separá-lo da palha. Está comparando, então, olha, assim como o lavrador, né, separa o trigo da palha, assim ele também vai peneirar vocês. Veja bem a importância. Então, podemos até compreender que Satanás até é um instrumento nas mãos de Deus para separar as coisas que não prestam na nossa vida. Então, Deus aproveita essa oportunidade do nosso processo sermos limpos, como o trigo precisa ser limpo da palha. Porque o que interessa é o trigo, não é a palha. Não é verdade? Pois bem, vamos continuar. Mas eu tenho orado por você, Simão, para que não lhe falte fé. Mas isso aqui é muito importante. Aqui Jesus está dizendo, olha, mas eu, fica tranquilo, mas eu tenho orado por você. Ele tem intercedido, ele é o nosso intercessor, ele é o nosso advogado junto ao Pai. Ele intercede, né? Então essa vida de vitória que Jesus teve, através da cruz, da morte, da cruz e da ressurreição, né? Isso nos habilita a viver essa realidade aqui que ele está falando, né? Eu tenho orado por você, Simão, para que não falte a fé. Ou seja, para que nós, como Pedro, aqui Simão, Pedro, aqui também nós, não falte a fé. Ou seja, nós não voltamos para trás, não voltamos para viver de uma forma humana apenas, natural, mas a forma espiritual. Não vivemos na lei natural, mas na lei espiritual. Porque o apóstolo Paulo diz lá em Coríntios que Deus nos escolheu para viver por fé, não por vista, ou seja, não de uma forma natural. Ele quer nos elevar a uma dimensão mais elevada, a dimensão do Espírito, a dimensão da fé. E aí podemos também viver uma qualidade de vida mais elevada, que tantas pessoas buscam qualidade de vida, qualidade de vida, qualidade de vida. Faz de tudo, mas esquece do principal, de Cristo, do Espírito, de alimentar o Espírito através da palavra de Deus, através do devocional diário, através de estar inserido no corpo de Cristo, no organismo vivo, na família de Deus, ter comunhão com o povo de Deus, estar em unidade, fazer parte do corpo de Cristo, se submeter às autoridades, submeter a Cristo, submeter-se ao cabeça, ao Espírito Santo, desejar ardentemente ser cheio, transbordante do Espírito, ter sede e fome do Deus vivo, do verdadeiro Deus, que morreu sim na cruz, mas ressuscitou, venceu, e nós somos também mais que vencedores em Cristo Jesus. Amado, isso é algo extraordinário, sobrenatural. Precisamos experimentar essa verdade. Olha só, então. E não falte fé. Quer dizer, não enfraqueça na fé. Não volte. Se caso acontecer você cair é cair para o homem natural, carnal. E ali o inimigo, ele tem direito legal. Se estivermos andando na carne, porque aí cairemos na tentação, porque Jesus disse lá em Mateus, vigiai e orai para não cair em tentação, porque o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ele está falando isso aí também. Olha, fica no Espírito.
anda na dimensão elevada, ou seja, anda na minha presença, anda comigo. Paulo também diz em Gálatas, andai no Espírito, e não faça mais a tua vontade. Porque são leis opostas, uma luta contra a outra. E ele ainda diz, para que não façais que seja do vosso querer, no versículo 17. Gálatas 5, 16 e 17. Então, nós vamos voltar aqui novamente. Então, feito isso, a fé, ele intercede, né? Ele já prepara tudo. Ele está intercedendo continuamente. Só você viver na presença dele, viver nessa dimensão. Então, você sempre tem ele como advogado, como intercessor. Veja mais ainda, né, agora. E quando você voltar para mim, a outra tradução diz, quando você se converter, quer dizer, você está caminhando numa direção. Agora, volta para Cristo e ande com Ele, né, segue Ele, anime os seus irmãos, né, fortalece os seus irmãos. Ou seja, seja um instrumento para que eles também venham andar no Espírito, venham para Cristo. Porque quando eu sou fraco, sou forte, porque o poder aperfeiçoa a fraqueza, todos são frágeis. Mas quando esse poder vem nas suas fraquezas, que é o Cristo, que é o poder, que é o Todo-Poderoso, o Espírito da Verdade, o Espírito da Realidade, eles são erguidos, eles são fortalecidos. Eis que o Senhor está falando para Simão Pedro aqui. Olha só, anime os seus irmãos, né? Fortalece os seus irmãos. Então, realmente, converter é dar meia volta, volver. Abandone esses pensamentos caídos, andando pecaminoso, miserável, que te tem levado a essa situação terrível. Abandone e tome agora os pensamentos, Senhor. Você transformado pela renovação da mente, você começa a ter a mente de Cristo. É para isso que Jesus continua intercedendo, continua sendo um advogado. Já fez essa obra, mas continua. Esta obra continua ativa. Para você ser ativo também no Espírito agora. Amém? Vamos lá então, mas antes de orar, gostaria que você desse o gostei, se inscrever no canal, assinar o sininho para receber todas as mensagens, divulgar nos teus contatos, para que mais pessoas venham agora, né? Tomar conhecimento, algo tão importante. Eles precisam saber também dessa verdade, dessa realidade, para que a fé não venha desfalecer, mas eles venham cumprir o propósito pelo qual o Senhor tem os chamado, tem os escolhido. Amém? Vamos lá então. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado pela tua palavra, querido Espírito Santo. Algo foi liberado tão importante. Por isso, Espírito Santo, vá à frente. Espírito Santo, te peço, Senhor, que eles também venham reconhecer, agora nesse instante, a tua presença os envolvendo, Senhor, os agraciando, derramando o amor ágape, o amor de Deus nos seus corações, constrangendo-os de tal maneira que eles sejam dominados por esse amor, dominados pela tua presença, pela tua glória, Senhor. Que haja manifestação sobrenatural. Senhor, e também dê ordem aos anjos a respeito de cada um, para que eles estejam também servindo, porque os anjos estão a serviço daqueles que herdarão a salvação. Pai, em nome de Jesus, você esteja ordenando continuamente, pela tua misericórdia, Senhor, e a tua vitória, Senhor, declaro, profetizo, chegando às suas vidas, Pai, no poderoso nome de Jesus, um dia ricamente abençoado, shalom, shalom a todos.